Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser o tão prometido vídeo da minha sessão de estudos, mostrando como que eu aplico cada passo do meu método de estudos na prática mesmo, né, no meu dia a dia. Eu pensei em várias formas de gravar esse vídeo, né, às vezes ao vivo, mostrando com vídeo acelerado, mostrando eu fazendo as coisas, mas eu acho que a forma mais prática, tanto para mim quanto para vocês, eu explicar o que eu vou fazer, cortar o vídeo e depois mostrar já o resultado, né, o que eu fiz e falar quais vão ser meus próximos passos nessa sessão de estudo. Mas se vocês quiserem, eu vou trazer outros vídeos desse tipo, porque algumas outras matérias eu modifico um pouco, né, o jeito de eu estudar, igual eu falei para vocês nos meus vídeos de método de estudo. Então, se vocês quiserem que eu traga de outra maneira o vídeo, deixem aí nos comentários que eu posso mudar o formato. Valeu? Bom, como sempre, né, antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês deixarem o gostei e se inscreverem no canal se você não é inscrito ainda. Vou deixar passando aqui em cima o card com os vídeos sobre o meu método de estudo, em que eu explico tudo que eu vou fazer hoje, para você não ficar boiando. Então assiste antes de continuar esse vídeo. E se você já é inscrito aqui no canal e já acompanha meus vídeos, comenta aí embaixo o que você acha, o que você tem certeza que eu vou fazer hoje, que eu sempre falo em todos os vídeos que eu sempre uso. Comenta aí para eu saber se vocês já entenderam qual a minha estratégia de estudo e qual o método de estudo que eu mais gosto de usar. Comenta aí agora para eu saber se vocês já estão ligados, valeu? Bom, primeira coisa, antes de começar a estudar, né? Eu decidi que matéria que eu vou estudar. Eu vou estudar aqui Bioquímica, porque é uma matéria que eu tenho prova na semana que vem, então eu vou dar uma revisada e organizar os meus estudos da matéria de Bioquímica. No caso, a minha prova vai ser da T06, T05 e T07, então eu vou estudar bioenergética, oxidações biológicas, estrutura e metabolismo de carboidratos. Vai ser o que eu vou fazer nessa sessão. Agora são 10h30, então eu devo estudar umas 2h30, por aí. Geralmente eu não passo mais do que isso sem fazer um intervalo maior. Inclusive depois eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre qual o método que eu estou usando agora de foco, né? Eu usava o Pomodoro, hoje em dia eu uso um método mais flexível, em que eu fico o tempo maior de foco e depois eu vou explicar para vocês como que eu fiz isso. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a estudar, vai no banheiro para você não ter que levantar, pega um cafezinho, uma garrafinha de água e senta sua bunda na cadeira e começa a estudar. Bom, o que eu vou fazer primeiro? Igual eu falei para vocês, uma das melhores coisas que você pode fazer quando você está começando a estudar uma matéria ou quando você está revisando é se questionar sobre o assunto. Porque primeiro você vai conseguir entender o que você não sabe, porque você não está olhando um material de cola, um resuminho seu, você está tentando tirar da sua cabeça o conhecimento. Então, primeiro você vai saber onde que você está falhando ou não. Segundo, que isso vai te ajudar a lembrar as coisas no longo prazo, porque quando você erra, depois que você sabe a informação certa, seu cérebro grava muito mais aquela informação. Então, o que eu vou fazer agora é fazer questões sobre o conteúdo. Mesmo que talvez eu não lembre tudo, porque eu ainda não revisei muito bem esse conteúdo, eu vou fazer justamente por esses motivos que eu acabei de citar. Uma coisa boa dessa matéria é que os professores disponibilizam objetivos. Então, são objetivos em forma de questões. Eu vou abrir um aqui para vocês verem. E além dessas questões já prontas, igual aqui, ó, tá vendo? Já tem as questões, o que os professores entendem que você precisa saber após o estudo do tópico. Então isso aqui ajuda bastante, porque já é uma forma de eu revisar e saber se eu estou bom ou não na matéria para a prova. Então eu vou fazer essas questões aqui, das 3 aulas, e vou pegar o meu material de anotações, que eu já faço uma espécie de questionário junto da anotação. Depois eu também vou trazer outro vídeo explicando como eu faço anotações, mostrando meu método de anotações, mas enfim, vou usar o meu material para criar questões sobre o que eu anotei que eu achei importante. Se não tiver dentro dessas questões aqui que os professores passaram, e também vou tentar resolver exercícios e questões antigas que eu consegui achar para fazer essa primeira parte de questões, e a hora que eu acabar eu volto aqui para mostrar para vocês
como que foi a sessão. Eu esqueci de mencionar, eu vou usar o Notion para fazer as anotações. Vou fazer a anotação no computador mesmo, digitada, porque é muito mais rápido. Vou responder as perguntas aqui e já vou fazer possíveis perguntas que eu vou colocar nos flashcards, no Anki. Inclusive, se você comentou Anki e você acertou, vai ter Anki no final da sessão de estudos, que é como eu salvo tudo que eu preciso aprender e revisar. Eu sempre coloco tudo no Anki, é o passo final do meu método de estudo, depois do que eu processei os conhecimentos e fiz questões de teste para saber o que eu tenho que lembrar, o que é tranquilo, o que é memorização, o que é uma matéria que você tem que entender um processo. Depois que eu faço tudo isso e uso aqueles métodos de estudo que eu expliquei para vocês nos vídeos, eu pego as questões aqui que estão no Notion e jogo pro Anki. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Essa aqui é a minha parte de bioquímica. Aqui eu tenho as matérias que eu já estudei, inclusive bioenergética, eu já pus algumas questões no Anki, por isso que tá Anki aqui. E aí eu coloco aqui se tá no Anki, se eu tô escrevendo perguntas, se eu tô revisando, se eu tenho que revisar, eu coloco aqui. Mas eu vou mostrar isso para vocês separadamente em um vídeo sobre o Notion, porque não dá só para mostrar assim, é só para vocês terem uma noção de como que eu faço as anotações e possíveis perguntas que eu vou revisar depois. Então daqui a pouquinho eu volto para vocês, vou cortar o vídeo e daqui a pouquinho eu volto mostrando o que rendeu nessa sessão de estudos. Outra coisa fundamental no início do estudo que eu esqueci de falar, vocês devem ter reparado que eu estou de fone de ouvido, não sei se está dando para escutar na gravação, mas está tendo uma obra aqui em cima e geralmente passa muita gente aqui, que eu moro no primeiro andar, passa muita gente conversando aqui atrás. Então eu sempre estudo com música no fone de ouvido, não música com letra, eu estudo sempre com música que é só instrumento ou só batida, aqueles lo-fi ou música clássica, porque me ajuda. E tem vários estudos mostrando que te ajuda a concentrar porque diminui o barulho de fora, né? Então você se distrai menos. Então, se você se pergunta se vale a pena ou não usar música, eu pelo menos particularmente acho e já vi algumas evidências mostrando que usar música sem letra para diminuir o barulho externo e aumentar a sua concentração ajuda bastante na sessão de estudo. Então eu sempre faço isso quando eu estou estudando e agora eu não consigo mais ficar sem. Eu até coloco sempre o fone, sempre que eu sento aqui na cadeira eu coloco o fone, mesmo que eu não vá escutar nada, porque virou um hábito eu colocar o fone e escutar a música sempre que eu sento na cadeira para estudar. Então, bora pro estudo. Bom, galera, agora são 11h43, já tem mais ou menos uma horinha que eu estou estudando, eu estou mais ou menos na metade, dei uma pausinha agora porque eu estava ficando meio cansado já e eu tinha que ir no banheiro, então fui no banheiro, aproveitei para dar um descansinho, troquei uma ideia com o mano que mora comigo e inclusive estava falando da prova para ele. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo exercício, os exercícios, questões antigas que eu consegui encontrar aqui. Estou tentando explicar, os exercícios são fechados, então, igual eu falei, exercício de questão fechado não é o ideal, mas ele é bom porque, como são exercícios antigos, você tem uma noção do que você vai ter que responder na hora da prova. Por isso que eu falo, inclusive acho que eu falei num dos meus vídeos sobre estratégia, sobre como eu passei na faculdade, foi fazendo prova antiga, porque você meio que entra na mente do avaliador, né, da banca que está fazendo, e você já está preparado para o estilo de questão, para o que você tem que raciocinar, para como você tem que construir o raciocínio. Então por isso que eu optei por começar fazendo exercício, porque aí eu já sei o que eu não sei, né, o que provavelmente eu vou ter dúvida na hora da prova se eu fizesse hoje, e aí eu soluciono esses buracos, né, no meu conhecimento para chegar lá e não ter esse problema, né, e conseguir resolver o máximo de questões possível. E aí o que eu faço? Aqui estão as questões do GD, que são aquelas questões já que o professor manda, né, como os objetivos da aula. Aí eu optei por não resolver elas de primeira. Eu estou fazendo as questões e identificando o que eu não sei. Aí eu coloco aqui nas minhas perguntas o que eu tenho que saber. E aí vou resolvendo as questões, já vou tendo uma noção de quais pontos fracos e quais pontos fortes eu tenho. Na hora que eu acabar de resolver todas as questões que eu tenho, eu vou passar para a resposta dessas perguntas que eu coloquei. Vou fazer essas minhas perguntas, vou olhar o meu material de consulta, né, as minhas anotações, ver possíveis perguntas e possíveis respostas que eu tenha lá, e vou depois fazer as questões do GD, porque elas são bem mais amplas. Então, às vezes, se eu focar só nelas, que foi o que aconteceu na minha primeira prova de bioquímica, eu vou estudar muita coisa
que não vou precisar, e aí vai acabar que eu não vou focar nas partes mais importantes e vou perder muito tempo, e aí vou ter que usar muito tempo para revisar, e aí isso aí vai acumular o que aconteceu na outra prova, que eu não fui tão bem, porque acabou acumulando muita matéria. Chegou perto da véspera de prova, eu não tinha estudado direito tudo, e aí eu não fui bem na prova. E é o que eu não vou fazer dessa vez. Vou focar direto em questões, igual eu falei para vocês, que é o melhor jeito de estudar. Vou usar todos os meus métodos de estudo, porque igual eu falei, às vezes eu mesmo não uso o que eu sei que funciona, porque igual eu falei, a gente tem uma tendência a fazer coisa que parece ser mais fácil, mas eu vou focar nesses métodos que funcionam. Eu vou tentar melhorar bastante minha nota, inclusive depois eu vou mostrar a minha nota comparativa nessa prova e na prova passada para vocês verem se realmente funciona ou não essas coisas que eu falo para vocês de método de estudo. Então, vou terminar aqui, devo ir até 12h30, 1h, devo dar uma prolongadinha aqui na sessão de estudo, e aí eu volto quando eu tiver acabado de resolver as perguntas para falar qual que vão ser os meus próximos passos, valeu? Bom, acabei de acabar a parte de oxidações biológicas, né, que é o segundo conteúdo da prova, e estou passando para estrutura e metabolismo de carboidratos. Vou continuar fazendo a mesma coisa, estou resolvendo questões e fazendo aqui perguntas e objetivos sobre o que eu não sei dessas questões, e depois aqui embaixo eu vou colocar as perguntas direcionadas que os professores passam para a gente, do mesmo jeito que eu fiz com as outras matérias. Então vou continuar resolvendo exercícios. Vocês podem ver que basicamente a minha sessão inteira de estudo vai ser resolvendo questão, que igual eu falei, é a melhor forma de você saber o que você não sabe, que é a principal defeito, né? Quando você estuda por resumo, por exemplo, você não sabe o que você não sabe, porque você está sempre relendo aquilo que você colocou no resumo. Se você faz questões, isso te faz pensar sobre coisas que possivelmente você não fez uma relação, ou sobre conteúdos que você não sabe direito, tipo, você não memorizou alguma coisa que era preciso memorizar, pelo menos na interpretação do professor. Então, fazer questões é sempre a melhor estratégia para você conseguir estudar e ir bem na prova. Bom, galera, finalizei aqui as questões. Acabei a parte de estrutura e metabolismo de carboidrato, como vocês podem ver aqui. E 12h56 agora, então deu mais ou menos o tempo que eu falei. Agora, o que eu vou fazer? Agora, na verdade, eu vou almoçar, porque eu tô varado de fome. Mas depois que eu voltar, eu vou pegar essas perguntas e vou fazer flashcards. E uma coisa muito importante nessa hora de fazer o flashcard é separar o conteúdo entre coisas que você tem que memorizar e coisas que você tem que entender. Lembrando sempre da pirâmide, da taxonomia de Bloom, né, que eu sempre falo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer flashcards mais amplos para as coisas que eu tenho que entender, no estilo das perguntas do GD mesmo, que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que essas perguntas são mais amplas? Definir, identificar, citar e tal. Essas perguntas eu vou fazer para coisas que eu tenho que entender, que são os processos mais complexos que eu tenho que entender. Agora, coisas que eu tenho que memorizar, porque inevitavelmente eu vou ter que memorizar algumas coisas, como fórmulas, essas coisas, eu vou fazer um flashcard mais simples só para eu lembrar e gravar aquilo na memória para na hora da prova eu não esquecer, né? Então, eu vou fazer essa separação. Depois que eu fizer isso, lógico, vou corrigir as questões, né? Antes de fazer isso, vou corrigir as questões para ver se não tem nenhum conhecimento meu errado, mas as questões é mais para eu saber o que eu não sei ou não. Lembrando daquele negócio que eu te falei que eu falei para vocês, né? Do feedback imediato, a importância dele na reconsolidação das memórias. Depois que eu corrigir, vou separar as questões em memorização ou compreendimento mais complexo, aí vou fazer os flashcards, e aí vou ficar por conta só de revisar os flashcards no Anki, que é o jeito que eu mantenho o conhecimento até o dia da prova, e daqui uns 2 dias, mais ou menos, eu devo refazer as questões que eu fiz, para ver se eu contemplei tudo que eu precisava, também dar uma olhada no GD. Vocês podem ver aqui, ó, eu coloco cores, né? No caso aqui das perguntas do GD, para saber se eu sei bem ou não. Aqui está um pouco desatualizado, que faz um tempo que eu fiz essas perguntas aqui, mas aí quando está azulzinho é que eu sei muito bem,
Quando tá verde eu sei mais ou menos, quando tá laranja eu errei alguma coisa, quando tá vermelho eu errei praticamente tudo, não lembro de nada. E aí olhando isso aqui, eu sei se eu tô bem para a prova ou não. No caso, fazendo os 3 GDs, né, das 3 matérias que vão ser da minha prova, eu vou saber se eu vou conseguir ir bem ou não na hora da prova. Bom, vou até tirar o fone aqui. Acho que o que eu tinha para mostrar para vocês é isso mesmo. Acho que não tem muito por que eu ficar mostrando eu fazendo flashcard, porque eu já tenho vários vídeos sobre o Anki. Mas se vocês tiverem interesse em ver eu fazendo flashcard e ver eu fazendo todo esse processo de questões, deixa aí no comentário. Igual eu falei, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não deixou ainda, deixa o gostei, se inscreve no canal e confere os outros vídeos aqui do canal. Inclusive eu vou deixar 2 recomendações aqui de vídeos parecidos com esse aqui, que você com certeza vai gostar se você curtiu esse vídeo.